O restante aí. Mateus já fechou. A gente fechar, então. O que faltou, vocês vão. Claro, não tudo, né? Mateus é grande, tem muita coisa. Enfim, não dá pra gente ver tudo. Senão a gente é o curso inteiro só Mateus. Pensou um curso inteiro só de Mateus aí. São 28 capítulos, se fosse capítulo a capítulo, e o curso inteiro. Mas, pelo menos, o principal, assim, a gente consegue ver o panorama. E aí, os menores, a gente vai... É claro, nos outros evangelhos, a gente ainda vai voltar a temas que tem em Mateus também. A gente ainda não falou das parábolas. Quando a gente falar de todas as parábolas, vamos incluir as de Mateus também. Ainda não falamos... A gente, na outra aula, falamos da Páscoa, né? Mas faltou falar do dia da expiação. Vamos voltar em outro evangelho sobre isso, e aí volta um pouquinho de Mateus também, né? Mas hoje a gente vai começar o Marcos, a gente avançar, né? Então vamos passar para Marcos, né? E depois Lucas e João, né? Na sequência. Mas o Marcos vai ser um pouquinho mais rápido, porque Marcos é acelerado. Marcos é acelerado, não tem. Então, Marcos, João Marcos. Uma coisa que vocês já sabem, mas sempre é bom a gente lembrar, né? Que todos os 4 evangelhos são anônimos. Nenhum deles começa dizendo lá, eu, Mateus, escrevi esse evangelho e tal, tal. Eu, Marcos, escrevi esse evangelho. Ou eu, Lucas, escrevi. Ou eu, João, escrevi. Nenhum deles. Aquele títulozinho que tem na nossa Bíblia, lá com o nome lá de Mateus, de Marcos, Lucas e João, esses nomes entraram depois. Os próprios evangelistas não assinaram lá, não deram autógrafo, né? Como a gente fez agora. Eles não fizeram isso no Evangelho, né? Os 4 são anônimos. Na história da igreja, que depois, né, vai se tornar notícia, né, conhecida, o nome dos 4 evangelistas relacionado aos seus textos. Isso já muito cedo são anônimos. Nenhum deles, né, diferente da carta de Paulo. Você lê a carta de Paulo, não é? Ele se identifica. Nos evangelhos, não. Os evangelhos são anônimos. Não tem, quem escreve não busca de jeito nenhum chamar atenção para ele. Até porque, e é um dos motivos, né, é que o evangelho não é sobre quem escreveu, é sobre Jesus. Então, você vê que já no começo da história da igreja já tinha esse sentimento assim, vou contar a história de Jesus, mas para que apareça Jesus, né? Se fosse no nosso tempo, talvez tivesse briga aí de direito autoral e tudo, né? Mas no tempo lá foi até difícil identificar, né? Não foi uma coisa assim rápida, fácil, precisou de muitos testemunhos aí para identificar esses 4. Inclusive, até hoje ainda é questionável a autoria deles. Então, você vê que, como não tem essa coisa direta dele chegar lá e dizer eu escrevi, então tem até quem questione que seja realmente ele. A tradição é bastante forte, né, da igreja sobre todos os 4 serem eles os autores, mas quando você vai estudar mais tecnicamente isso daí, você vai ver que não é uma coisa assim sem dúvida alguma, né? Tem dúvidas. Ninguém registrou, quem garante que foi eles mesmo, né? Então ficou isso daí. Mas aí a gente vê as razões para isso. Primeira, essa coisa de não chamar atenção para si, e outra que não tinha essa, no comecinho, né, nos evangelhos, não tinha essa pretensão que o evangelho seria tão, o texto dele seria tão marcante na história do mundo. Eles escreveram ali para uma comunidade até pequena, mas acabou que se tornaram, Deus fez que se tornasse aí conhecido e padrão para toda a história da igreja. Então, nem eles mesmos sabiam o tamanho da obra que estavam realizando. O primeiro dos evangelhos a ser escrito é esse que nós vamos estudar agora, que é o Marcos. Isso também foi debatido muito ao longo da história da igreja. Hoje é quase que assim, 95%, né, das pessoas que falam sobre os evangelhos vão defender que Marcos é o primeiro. Você vai ter aí uns 5% que ainda defende Mateus como primeiro, mas não tem
nada sólido mais que mantenha Mateus como sendo o primeiro. Então, Marcos é considerado o primeiro evangelho. Antes de Marcos, os primeiros textos do Novo Testamento são de Paulo. Então, para a gente ter assim, uma noção clara na cabeça, né? A história dos evangelhos acontece por volta dos anos 30 do primeiro século, né? 27 a 30, é a história que será narrada no Evangelho. Nos anos 50, Paulo começa a escrever as primeiras cartas, então ainda não tem o Novo Testamento, tudo que tem é só o Antigo Testamento. Paulo aí, então, começa a escrever ali por volta dos anos 50, e os evangelhos começam já na segunda metade dos anos 60, 66 para frente. Então, Paulo já estava até morto na época, né? Paulo morreu aí por volta de, no máximo, em 64, né? O Marcos começa a escrever por volta de 66 a 67. Então, os evangelhos começam, as cartas já estão de Paulo todas escritas e o próprio Paulo já faleceu. O que tinha antes disso? É possível que tinha alguma coleção de palavras de Jesus feita por alguns dos discípulos, embora até hoje não tenha sido encontrado nenhum manuscrito de palavras anteriores, né? Mas é possível que existisse pequenas coleções assim, de pequenos ditados de Jesus. Na maioria, o que tinha era papiro, oral. Oi? Papiro? Papiro então, ainda não tinha, até hoje não encontrou, né? Nada antes do Evangelho de Marcos. Existe a suposição de que poderia existir. Tem até um documento hipotético, né? Que é chamado documento de Quelly. Vai encontrar isso em alguns livros, alguns comentários bíblicos, você pode encontrar isso aí. Documento que é uma ideia de um documento que tinha os ditados de Jesus. Mas é uma hipótese que até hoje ninguém encontrou tal documento, né? Mas, pelo menos oralmente, ele existia, ou seja, coleções de ditos. Algumas pessoas conheciam alguns ditados de Jesus. E escrito mesmo, dos evangelhos, o primeiro vai ser o Marcos. Esse tem comprovado, tem aí papiro, pergaminho, tudo dele, né? Então, Marcos é o primeiro escrito sobre a história de Jesus. E, na verdade, ele inventa esse estilo de escrita, que até então, né, não tinha esse tipo de escrita do Evangelho, não existia ainda do jeito que é. Marcos é aí o inventor desse gênero literário também. Ele parece com biografias gregas e romanas, mas ele já não é exatamente a mesma coisa. Então, ele é específico, ele é diferente de tudo que existia literariamente até então. Então, o Marcos é muito importante aí, porque ele inventa esse gênero. Aí vem o Mateus e o Lucas. Mateus e Lucas parecem muito com Marcos, não parece? Já leram lá, viram? Né? A gente chama até de evangelhos sinóticos, né? Dá para ver em conjunto, dá para ver os três juntamente, não é assim? Mas por que eles se parecem? Bom, a razão é simples, é que os outros dois copiaram do Marcos. Aonde eles são semelhantes, é que eles copiaram de Marcos. Por isso que às vezes tem a mesma mensagem. Exatamente. Eles, alguns falam diferente, mas falando da mesmo assunto. Exatamente. Então, Marcos é a fonte. Além de ser um evangelho, ele serviu de fonte para Mateus e para Lucas. Então, aonde Marcos, Mateus e Lucas são iguais, contam a mesma história, tanto Mateus quanto Lucas tiraram de Marcos. E aí, quando eles mudam assim, é que eles querem botar alguma mensagem a mais naquela história, né? Até porque senão não precisava contar de novo, né? O Marcos já tinha contado. Então, quando eles querem ressaltar algum outro ponto, aí eles mudam uma palavrinha, não é assim? Então, para a gente saber por que são os sinóticos, né? Porque usaram fontes iguais. E a fonte, uma delas era o Marcos, a outra é uma fonte de ditos que são muito parecidos entre Mateus e Lucas, mas é diferente de Marcos, que aí vem essa história aí da fonte dos ditos, mas até hoje não tem ela por escrito. Então é possível que fosse uma fonte assim que as pessoas conhecessem oralmente. Discípulos de Jesus que gravaram na memória aquelas frases de Jesus e se tornou popular na igreja.
né? Depois, tanto Mateus quanto Lucas usaram. E tanto Mateus quanto Lucas têm um material que é só deles mesmo, que é próprio deles, né? Mateus tem coisa que ele mesmo escreveu, e Lucas tem coisa que ele mesmo escreveu, não usou de ninguém. Em todos eles, né, todos três, Marcos vai ser importante. Só que aí, quem é esse Marcos aí? João Marcos. Não João Marcos. Não. João Marcos, né, a gente tem, ele não é um dos apóstolos, né? A gente encontra a história dele em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 12. Ele é o filho de Maria. Vocês lembram que quando Pedro está na prisão, e aí o pessoal está orando para Pedro ser libertado da prisão, e aí o pessoal está lá em Jerusalém, numa casa de uma mulher chamada Maria, não é isso? Capítulo 12 de Atos. E o pessoal está lá orando para libertar Pedro, daqui a pouco Pedro vai lá e bate na porta. Aí o pessoal toma um susto, né? Está orando, né? Pode nem abre a porta. O pessoal está orando lá e O milagre acontece depois. eles tomam até susto, né? Deus faz uma coisa que... Não era para assustar, ele estava pedindo. Mas você vê que Deus às vezes é surpreendente. A gente ora, a gente acostuma orar, mas a gente espera que ele vá responder. Então, tacitamente, né? É o que acontece com eles. Estão lá orando, daqui a pouco ele bate lá na porta, a menina vem correndo, avisa que Pedro está lá. O pessoal não acredita. Não acredita nela. Essa casa aí o texto vai dizer que é a casa de Maria, mãe de João Marcos. Ele ainda é um jovem, né? E cresce aí nesse ambiente onde tem essa oração já dos apóstolos. Ele é ali um jovem e cresce nesse meio aí, né? Mais tarde, logo em seguida, ainda no capítulo 12, você vai ver que Paulo e Barnabé sobem a Jerusalém, né? E quando eles saem de Jerusalém para Antioquia, Marcos vai acompanhando eles. Marcos é parente do Barnabé. E aí começa a se tornar um missionário. E aí, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé levam o Marcos juntamente com eles. Só que lá no meio do caminho, esse João Marcos aí, né, dá um negócio na cabeça dele lá e larga todo mundo para lá, né? Larga a missão, abandona e volta para Jerusalém. Ele fala, eu quero escrever, não quero pregar. Vai embora para Jerusalém, larga todo mundo para lá, né? Depois aí a missão termina, aquela coisa toda, Paulo volta e tal, foi tudo bem sucedido, e aí eles vão programar uma segunda ação missionária, né? Uma segunda viagem missionária. E aí o Barnabé falou, não, vamos levar o Marcos. Aí falou, não, o Marcos não. Vocês conhecem essa história, né? Está lá em Atos. E aí, não, Marcos não, Marcos esse menino aí não é confiável, não. Né? E aí dá uma briga entre Paulo e Barnabé por causa disso. Por causa dele, né? Barnabé quer que leva Marcos, Paulo não quer, tal, e no fim das contas acaba separando Paulo e Barnabé. Paulo junta com Silas e vai na missão, e Barnabé pega o Marcos e vai com ele. E aí a briga é tão interessante que tem duas missões, era uma só? Só que na verdade eles não vão numa missão, né? O Barnabé, na verdade, ele pega o Marcos e ele vai fazer uma missão com um só. Não parece que vai ser uma missão, né? Não é aquela, vai todo mundo lá cuidar de uma missão de muita gente, que a gente hoje não sabe quem é, não sabe o nome, não sabe nada, e o Barnabé sai na missão para cuidar de um só, que é o Marcos. O Marcos é problemático, o Barnabé faz o quê? Vai cuidar dele, né? Você vai ver o resultado que a gente está falando dele aqui hoje, né? Então, deu algum resultado, né? E aí o Barnabé vai para lá, vai cuidar do Marcos, Paulo sai na missão, Paulo e Silas, vai tudo bem também, tal. Lá na frente a gente vai escutar Paulo, né, ler outras cartas de Paulo, ele fazendo recomendação, né, dizendo, ó, quando Marcos aparecer aí na igreja,
Recebam ele aí. tal. Que já tinha uma mensagem lá que não era para receber antes. Mas aí depois já chega lá a mensagem, falando, deixa chegar aí, ó, pode receber. Tal. E aí vai, até chegar mais na frente, a gente vai encontrar o Paulo dizendo, tragam a Marcos, que ele É mal do Glória a mundo. para o Deus. Evangelho. Né? Só que nisso tudo aí, né, você tem esse trabalho silencioso ali, desse personagem que é muito importante também para toda a história do Novo Testamento, que não tem nenhum livro com o nome dele, mas que quando você lê o Novo Testamento você percebe assim, que ele foi muito importante para todos esses escritos que a gente tem no Novo Testamento, que é o Barnabé. Porque lá atrás, quando Saulo se converteu, ninguém quis também. Né? Quem foi que foi lá cuidar dele? Barnabé. Aí você tem as cartas de Paulo, mas por causa da missão de Barnabé. E aí você tem o primeiro evangelho de Marcos, por causa também do trabalho de Barnabé. Então, quando você lê assim, o Novo Testamento, lembra disso, né? Que tudo isso que você tem aí escrito, né, dependeu de um trabalho de alguém que não ganhou holofote, nem buscou tal holofote. Ele teve ali sempre a sombra de tudo isso, mas ele cuidou para que tivesse as cartas de Paulo, e ele cuidou para que tivesse o Evangelho de Marcos, que depois será usado por Mateus, por Lucas, né? Não por João, mas João só veio lá no finalzinho, né? Então, até você ter o Evangelho, você ter as cartas, boa parte do que a gente tem do Novo Testamento foi o trabalho ali na surdina, né? Debaixo ali dos panos, sem ninguém saber, sem ganhar notoriedade, de um homem chamado Barnabé. Então, tudo ali obscuramente. Até porque, então, a gente vai olhar assim, né, os evangelhos não terem essa coisa de colocar o nome de alguém e tal, você vai ver que isso já era, né? Desde o Barnabé ensinado a eles, desde o comecinho. Então, aí vem esse João Marcos. E aí, o ano 66 é quando em Jerusalém vai estourar a guerra dos judeus contra os romanos. A guerra sempre teve guerra ali, né? Sempre teve um desacordo entre eles, mas no ano 66 a guerra vai acirrar mesmo, eles vão pegar em armas e vão se enfrentar, né? E vai terminar no ano 70 com a destruição do templo e com a morte de boa parte dos judeus. Nesse período aí é que o Marcos vai escrever o Evangelho. Então já passaram-se muitos anos desde que Jesus viveu a história do Evangelho. Então assim, você está nos anos 30, até os anos 66, já foram aí mais de 30 anos, né, de história. E aí ele vai escrever esse primeiro Evangelho. E ele vai contar o Evangelho de Marcos, ele é diferente de Mateus. A gente viu que Mateus é muito Antigo Testamento, né? Muito citação, muito citar o Antigo Testamento o tempo todo, né? É quase que você lê Mateus, quase que lendo o Antigo Testamento todo junto com ele, né? Você pega quase que cada verso é citação de algum lugar do Antigo Testamento. O Marcos não, o Marcos já faz um outro estilo. Ele escreve num estilo já para os gregos e romanos, né? Dentro da cultura greco-romana. Então, ele segue um outro padrão, um outro modelo, e ele tem duas grandes perguntas que ele vai responder nesse evangelho dele aí. A primeira é: quem é Jesus? O que ele vai explicar no evangelho: quem é? Quem é Jesus? É a pergunta. E a segunda é: como? Como ele se tornará rei? Quem é Jesus e como Jesus se tornará rei? São as duas grandes perguntas que ele vai buscar responder. Então, quem é Jesus? Como ele se tornará rei? Para isso ele vai escrever todo o Evangelho.
A primeira pergunta, ele vai focar no capítulo 1 a 8. De 1 a 8 de Marcos, é essa pergunta aqui que domina. E do 8 ao 16, a segunda pergunta: como ele se tornará rei? Então, quem é Jesus? Marcos 1 a 8. Como Jesus se tornará rei? Marcos. A partir do 8, verso 30 para frente, né, até o capítulo 16, como ele se tornará rei. E aí ele vai explicar essas duas coisas. No meio de tudo isso, né, tem uma outra terceira pergunta que vai unir as duas partes, que é: como ser discípulo de Jesus. Isso vai unir as duas perguntas aqui. Então, quem é Jesus? Como ele se tornará rei? São as duas partes do Evangelho. Unindo as duas, como é ser discípulo dele? O que significa ser discípulo de Jesus? Então, Marcos vai lidar com isso aqui. Então, essas duas perguntas sobre Jesus, e no meio, o que une é o que significa ser discípulo dele o tempo todo. A primeira parte, quem ele é. A segunda parte, como ele se torna rei. E unindo as duas partes, do começo ao fim, como é ser discípulo dele. Para isso, ele vai estruturar o Evangelho. Como eu disse, é diferente de Mateus. Mateus é por citação. O Marcos não. O Marcos, ele vai criando histórias, só que ele vai fazendo um entrelaçamento entre as histórias, né? A gente chama aí de sanduíche literário que ele vai fazendo. Ele vai enfiando uma história dentro da outra e fazendo uma espécie de sanduíche mesmo. Um jeito fácil de você perceber isso é o capítulo 5. Ele está lá contando a história de Jairo, não é? Aí no meio da história, ele corta assim a história e no meio ele recheia. Ele abre assim um sanduíche e no meio ele coloca a história da mulher com fruto de sangue. Ele bota bem no meio, ou seja, é um estilo literário que ele usa. Ele está contando uma história e enfia outra no meio daquela. Ele vai fazer isso o Evangelho inteiro, intercalando histórias. Porque no fim, todas essas histórias vão ganhar, uma vai continuar na outra, uma vai dar significado para a outra. Então, é um estilo que ele usa, que é o estilo dos romanos ensinarem. Então, ele é diferente de Mateus. Mateus usa o estilo dos rabinos ensinarem. O Marcos usa esse estilo já das escolas greco-romanas, de como eles ensinavam, né? Como eles memorizavam as coisas, qual era o estilo que eles faziam. Contando histórias e entrelaçando histórias. Você vai ver isso em vários escritores, tanto gregos quanto romanos. E aí, vamos ver Deixa eu tirar essa pergunta aqui para dar um espaço aqui para a gente fazer a estrutura inteira do Evangelho. Para ficar claro, né? Como é que funciona. Vou botar a estrutura dele toda aqui, você vai ver como que ele faz. Estrutura de Marcos. Como que ele estrutura? Bom, como eu disse, é uma coisa que tem que ser lembrada, né? O pessoal que estudava na época não tinha aquela coisa de escrever, como a gente tem hoje, né? Tinha essa facilidade. Então, tinha que ser alguma coisa fácil de memorizar. Então, tinha que ter alguma coisa assim, um fio narrativo que fosse fácil de memorizar. Marcos vai usar a geografia para ficar fácil de memorizar. Ele vai usar uma divisão geográfica no Evangelho. Ele vai colocar 4 partes: deserto,
Galileia, caminho e, por último, Jerusalém. Para ficar fácil de memorizar. Vai fazer o evangelho inteiro dividido geograficamente. Para uma divisão artificial, né? Você vai ver que na Galileia ele vai em Nazaré e volta. Então, mas tudo vai girar em torno da Galileia. O tempo todo, no período que ele colocar na Galileia. Então ele coloca assim, para ficar fácil de memorizar. O evangelho de Jesus é deserto, Galileia, caminho e Jerusalém. Deserto, Galileia, caminho, Jerusalém. Fácil de memorizar, né? Deserto vai ser o comecinho. Galileia vai ser capítulos 1:16 ao capítulo 8:30. O caminho começa no capítulo 8, verso 31, vai até o capítulo 10, verso 52. E Jerusalém, capítulo 11, verso 1, ao capítulo 16, verso 20. Então, ele cria uma estrutura que vai ser uma didática para ensinar quem é Jesus, como ele vai se tornar rei e o que significa ser discípulo no meio de tudo isso. Deserto, Galileia, caminho, Jerusalém. Deserto, Galileia, caminho, Jerusalém. O deserto vai ser tudo o que está antes de Jesus. Você vai ver quando chegar no verso 15 que Jesus vai começar o seu ministério. Então, para Marcos, o que é o deserto no comecinho do Evangelho? Tudo aquilo que está antes de Jesus começar. Então, para o discípulo, significa o que esse deserto? A vida antes de Jesus. Antes de Jesus, o que tem? O deserto anterior a Jesus. Não é aquele deserto da provação do crente, né? O deserto de Marcos é o quê? A vida anterior a Jesus. É o deserto antes da criação, antes da conversão, né? Antes da nova criatura, antes de encontrar Jesus. Por quê? Porque quando terminar de deserto para Galileia, ele vai fazer o quê? Jesus vai começar o seu ministério. E aí ele vai colocar, o que ele vai colocar no deserto? Primeiro, o que está atuando no deserto? Capítulo 1, verso 1. O que tem lá? Quem está com Marcos aberto aí? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso aí. Então, já antes, o que tem? Primeira coisa, o Evangelho. Já de cara, já abre com o Evangelho. Mas não é o deserto ainda, mas é. Se você ler lá o Gênesis, como é que o Gênesis começa? Dizendo: se criou Deus dos céus e a terra, né? A terra era sem forma e vazia, e antes de haver a criação. Então Marcos está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo o quê? Ainda não começou o ministério de Jesus. Ainda o discípulo não encontrou Jesus, que Jesus não começou o seu ministério. O que tem antes? O deserto. Só que para Marcos esse deserto é o quê? É Deus já preparando. É a preparação para o Evangelho. Então ele começa com a preparação para o Evangelho. É o Espírito pairando. Por isso vai ter o quê? Evangelho. Verso 1. Ainda no capítulo 1, do verso 2 ao verso 8, ele vai colocar um outro personagem. João Batista. O que João Batista está fazendo lá? Preparando o caminho. Não é? Como que ele está preparando esse caminho? Arrependam-se,
Tadilmar, vocês são A raça de 10, são tudo gente boa, tudo pro céu. É isso que ele está preparando o caminho. O que ele está dizendo? Arrependei-vos, né? Mas antes de começar, já está lá. E aí depois ele veio o quê? Ainda no capítulo 1, versos 9 a 13. Vem o quê? O batismo de Jesus, que é onde ele verá o quê? O céu aberto. O céu se abre lá ainda para o Marcos, ainda no deserto. Para Jesus ouvir a voz do céu. E o que vem em seguida para fechar? A tentação. A tentação. É o tentador. Ele resume bem, né? Então, você já tem ali ó, a preparação para começar o Evangelho. O que você tem? Já tem o Evangelho atuando, E o final. já tem a mensagem de arrependimento, já tem Jesus recebendo ali a sua missão no batismo e já tem ali o tentador perturbando. Tudo isso antes. E aí vem a transição para Galileia. São os versos, vou colocar só os versos, né? 14 a 15. E aí o que diz o verso 14 a 15? Depois que João foi entregue da prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Aí começa. Aí o 14, né? Qual o 14? O 15 também? Também, pode ser. E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E aí começa o Evangelho. Então Marcos diz o quê? Ó? Tem uma preparação antes. Antes de você ter encontrado Jesus, antes de tudo isso, Deus já está trabalhando. Já tem uma ação. Não é assim? Então é um manual de discípulo. Né? Como é que você encontra Jesus? Primeiro você tem esse comecinho aqui, é esse deserto. É essa preparação. Já tem uma mensagem de arrependimento acontecendo. Já tem um evangelho que já existe ali. Ainda você não encontrou, mas ele já existe. Já tem o quê? Toda uma ação divina operando. E aí vem os versos 14 e 15 que diz, agora Jesus vai começar. E o que ele começa dizendo? Agora o tempo é chegado. Agora é o momento. Arrependei-vos. O tempo está cumprido. E aí ele vem para Galileia. Aí agora em Marcos, aqui vai ser o quê? Vai ser o lugar aonde Jesus vai chamar discípulos. E vai discipular. E vai durar boa parte do Evangelho na Galileia. Do 1:16 ao 8:30. Tudo isso aqui está dentro da Galileia. A Galileia vai ser para Marcos o lugar onde vão saber quem é Jesus e o lugar também onde você vai saber o que é ser discípulo de Jesus. É onde ele vai treinar os discípulos, na Galileia. Ele começa chamando os discípulos e ele vai treinando esses discípulos. A Galileia toda. Vai passar toda a Galileia Jesus treinando os discípulos. Ele vai andar por volta do lago, né? O Marcos ainda vai chamar o lago de Marra da Galileia, né? Vai dar um aumentativo assim na coisa, né? Para ligar uma coisa maior ainda, né? Mar da Galileia. E aí Jesus vai o quê? Rodear de um lado e de outro. O que tem de um lado? Judeus. O que tem do outro lado? Gentios. De um lado da Galileia estão os judeus. Do outro lado estão os gentios, que é a Decápolis. São as cidades gentias que tem lá. E Jesus vai ficar o quê? Com os discípulos? Para lá, para cá. Ele vai dos dois lados. A gente vai ver isso como que o Evangelho vai acontecer ali, pegando todo mundo. Jesus só na Galileia, mas ele vai alcançar uma multidão. Tanto de judeus, quanto de gentios. Mas o importante para Marcos, que ele está contando, e ele está fazendo um manual de discípulos, não é só contar que Jesus fez milagres, mas fazer o quê? Fazer que o seu evangelho sirva como um manual de discipulado, para que cada milagre que Jesus faça, ele também ensine a ser discípulo. Então, tudo que acontece em Marcos, principalmente na Galileia, acontece porque Jesus é poderoso,
mas porque Jesus também está ensinando. O tempo todo. Ele vai estar o quê? Sempre ensinando. Então tudo que ele faz pensando no discípulo. Ele faz para ensinar. Essa é a visão do Marcos. Tudo, todos os milagres. Diferente de Mateus, que quer mostrar que Jesus está cumprindo o Antigo Testamento, Marcos quer mostrar o quê? Jesus está treinando. Então ele faz e olha. Ele faz de propósito. A gente vai ver que aqui na Galileia vai ter um momento que Jesus está andando na multidão e de repente, do nada, ele diz: quem me tocou? Não é assim? Capítulo 5. Ele está lá andando assim, e quem me tocou? O que os discípulos respondem? Lembra que ele está treinando discípulos. Ele faz as coisas de propósito para ver a reação desse discípulo. Olha o que os discípulos entendem. Os discípulos estão o quê? Abafados com aquela coisa toda. E aí Jesus vai: alguém me tocou. Os discípulos entram em desespero com Jesus. Não, que negócio é esse? Quem te tocou? Tem uma multidão te apertando. E aí ele diz o quê? Não, foi diferente. Porque de mim saiu virtude. Mas os discípulos entenderam? Não. Então na Galileia uma coisa que vai ser comum, e aí a gente fala do segredo de Marcos, né? Você vai ver isso em muitos livros, que tem aquela coisa do segredo marcano, o segredo de Marcos, que é o quê? Que quando ele cura, quando ele faz alguma coisa, no final ele sempre diz o quê? Não conta para ninguém. Vai fazendo um mistério aí. E aí a gente vai percebendo que os discípulos, o tempo todo na Galileia, por que Marcos está escrevendo, além de estar treinando discípulos? Quais são as perguntas? Quem é? Jesus. E como ele se tornará rei. No comecinho, no período da Galileia, a pergunta é: quem é Jesus? Quem deveria saber quem é Jesus? Os primeiros, assim. Os discípulos, né? Que eles estão perto. São os mais próximos. Mas, se você notar, na Galileia, os discípulos são os que menos sabem. Não é assim? Você olha assim, eles nunca sabem. Constantemente a gente vai encontrar essa coisa. Os discípulos não entenderam o que ele estava dizendo. Os discípulos não compreenderam o que estava acontecendo. Os discípulos não entenderam do que ele estava falando. Quando ele começar a falar da sua morte, os discípulos não entenderam. Quando ele falar sobre o pão, os discípulos não entenderam o que ele tinha feito. Constantemente. Então, a Galileia é um lugar onde Jesus está treinando discípulos, mas é um lugar onde os discípulos não entendem. Por quê? Porque eles são aprendizes. Estão aprendendo. Eles não entendem. E aí parece assim que todo mundo de fora entende Jesus. Que Jesus chega lá na Decápolis, aí vem lá o endemoniado e diz: eu sei quem você é. Tu és o Cristo e tal, e tal, e tal. Não é assim? Jesus manda ele se calar. Jesus vai rodando assim, parece que todo mundo sabe quem ele é. Ele está numa casa mais à frente, e aí vem uma mulher, que ela sabe quem Jesus é. Mas os discípulos constantemente vão dizer que eles não sabem. Marcos faz isso de propósito também. A gente vai ver por quê. Aí ele vai dividir a Galileia, essa seção toda é grande, né? Do 1:16 ao 8:30 é muita coisa. Então ele vai dividir em etapas, 3 etapas. Tudo aqui vai ter 3 etapas. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Aqui nas 3 etapas da Galileia, ele vai do capítulo 1:16 ao 3:6. Depois, do 3:7 ao 8:6.
depois do 8:7 ao 8:30. Vai fazer 3 sessões aqui diferentes. A primeira, ele chama os discípulos. Aqui ele vai explicar sobre a família de Jesus. E aqui vai ser sobre o pão. Todo esse capítulo aqui. Perdão. Coloquei errado aqui. 6:6. E aqui 6:7. Do 6:7 ao 8:30 sobre o pão. Jesus vai chamar os discípulos. Depois ele vai explicar o que é a família de Jesus. E depois ele vai fazer uma sessão inteira, o Marcos, né, sobre o tema do pão, para explicar Jesus. Galileia vem de Galil, né? Quer dizer, rodar. Aquilo que é um círculo, aquilo que é circular. E Jesus vai fazer exatamente isso com os discípulos. Circular a Galileia. O tempo todo. Circulando, circulando, circulando. Quando a gente chega lá no finalzinho do Evangelho, Pedro vai negar Jesus, né? Foi lembrado hoje aqui. Tudo. E aí, quando Pedro negar Jesus morrer na cruz, ressuscitar, lá no finalzinho, as mulheres vão ao túmulo, e aí quando elas chegam lá, o que acontece? Elas encontram o anjo, né? Está lá, e ele tem um WhatsApp de Jesus para eles, né? Qual que é? Capítulo 16, versos 7 e 8. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vá diante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque teriam. Então, na Galileia, Jesus fez o que com os discípulos? Treinou eles ali, rodou, até eles aprenderem. Quando que eles vão sair da Galileia? Para pegar o caminho? Quando Pedro confessar Jesus. Vai ser o finalzinho aqui. 8:30 em diante, né? Vai passar para o caminho aqui que é 8:31. Nesse momento aqui de passar da Galileia para o caminho, é quando Pedro vai proclamar quem é Jesus. Então, para ficar fácil da gente entender, aqui era antes de Jesus, aqui foi com Jesus. E aí Jesus treinou, mas eles têm o quê? Um caminho para seguir, não tem? Tem um objetivo na vida, tem que ter um. Né? Mas enquanto eles estão na Galileia, eles estão rodando, circulando. Então, enquanto Jesus está treinando os discípulos, eles não saem do lugar. Você vê que eles rodam, mas continuam na Galileia. Eles vão num lugar longe, dá uma luta, que até hoje ninguém sabe onde é, né? Mas continua na Galileia. O tempo todo que eles estão aqui, eles estão rodando, andando em círculos. E Jesus treinando os discípulos. Eles vão de um lado a outro da Galileia e Jesus treinando os discípulos. Quando finalmente eles chegarem onde Jesus quer, que é quando Pedro vai confessar quem é Jesus, ou seja, o que vai acontecer com ele? Ele vai saber quem é Jesus. Então, qual é a pergunta? Quem é Jesus? Os discípulos sabem? Não sabem. Quando que eles saberão? No finalzinho aqui, quando ele disser, tu és o Cristo. Ele vai confessar. Logo em seguida, Jesus vai pegar o quê? O caminho. E aí vai seguir uma linha reta.
para Jerusalém. O caminho é o caminho do quê? Da cruz. É isso? O caminho da cruz. 8:31 a 10:52. 3 vezes Jesus vai anunciar que ele vai morrer na cruz. Né? 3 vezes seguidas. Então, mas agora eles vão pegar um caminho. Eles vão parar de andar em círculos e vão pegar uma reta. Quando que eles vão pegar a reta? Quando descobrir quem é Jesus. Então, o Marcos está ensinando para a gente o quê? Que ser discipulado por Jesus na Galileia significa o quê? Ficar rodando com ele, andando com ele, até descobrir quem ele é de fato. Quando você descobre quem ele é, você pega a sua missão. Você pega a reta. Agora eles têm um caminho, uma reta. Só que a reta é difícil, é a cruz. É aqui onde Jesus vai começar a dizer o quê? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele vai começar aqui. E aí 3 vezes ele vai anunciar a sua morte. 8:31 a 32, 9, 30 a 32 e até o 33 ele vai anunciar. E no 10, 35 a 45. Desde o verso 32 já começa a discussão. Esses 3 textos aqui, todos 3 Jesus vai anunciar que vai morrer na cruz durante o caminho. Agora eles têm um caminho, um objetivo, um propósito. A Galileia é o rodar, rodar, rodar e rodar. O caminho é uma reta, é a cruz. Só que quando chegar em Jerusalém, que é o destino, que é onde vai acontecer o quê? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sua morte e sua ressurreição. Mas na sua morte é quando vai acontecer o que com os discípulos? A dispersão dos discípulos. E aonde o grande discípulo Pedro vai fazer o quê? Vai negar Jesus. Capítulo 14. Jesus vai anunciar que vai acontecer também os discípulos o dispersarem, né? Se dispersarem dele. E aí o Pedro se levanta e diz, não comigo. Capítulo 14, aí. Jesus diz o quê? Olha, o pastor será ferido e as suas ovelhas serão dispersas. Mas quando eu voltar, quando eu ressuscitar, o que vai acontecer? Eu vou para Galileia. Vocês devem ir atrás de mim. Ele falou, não. O que o Pedro falou? De jeito nenhum. Nunca vou me dispersar do Senhor. Aí Jesus disse o que para ele? Pois essa noite mesmo, você vai e negar. E aí vem aquela coisa toda, que ele vai e nega. Só que ele nega e dá assim a sensação, né, de que ele deixou de ser discípulo agora. E aí vem o finalzinho, Marcos 16, versos 7 e 8, que é onde ele vai dizer o quê? Agora Dizei aos meus discípulos e a Pedro. O quê? Que eu vou para Galileia. Essa é a mensagem de Jesus. O WhatsApp que Jesus mandou por meio do anjo, né? Qual que era a mensagem? Dizei aos discípulos e a Pedro. Que eu vou para onde? Para Galileia. Por que o Marcos lembra isso? Porque na Galileia é onde Jesus faz o quê? O que ele está dizendo para o Pedro? Voltar ao treinamento. Vamos voltar a treinar. Vamos voltar lá atrás. Jesus está dizendo assim, ó,
Diz a Pedro que ele me negou, agora ele não faz mais parte dos discípulos. Ó, chama lá os discípulos, diz para ele que eu vou para Galileia, e Pedro não faz mais parte. Não, diz que avisa para eles que eu vou encontrar com eles aonde? Na escola. Fala para eles que estou esperando eles lá na escolinha, que a gente vai começar tudo de novo. É o que o Marcos está dizendo. Esse por dependência. Nós está dizendo aqui, ó. Você me negou, mas eu te rejeitei? Não. Você vai voltar para a escolinha. E aí, depois dessa escolinha aqui, a gente vai ver lá em Lucas que quando Jesus, depois de 40 dias com eles, vai ser uma escolinha rápida agora. Né? Vai ser um treinamento rápido. Mas de novo, vai relembrar todos eles. Vai confirmar todos eles de novo como a matrícula de todo mundo, né? Vai chamar lá, Pedro está lá de novo, né? E agora, o que ele faz? Depois dos 40 dias, ele manda o quê? Quando ele vai subir, qual que é a mensagem agora? Estão lá, olhando ele subindo. Ficai. Agora não é mais na Galileia, agora é Jerusalém, aonde aconteceu o quê? É o lugar onde eles chegaram e fugiram, falharam. Só que depois que eles vão ser treinados de novo, agora Jesus manda eles de novo para o mesmo lugar. Agora vocês fiquem lá, esperando ser revestidos de lá. Lá em Jerusalém é onde Pedro vai fazer o quê? Lá em Atos. Cheio do Espírito. Vai pregar. E uma multidão. Mas tudo isso por quê? Porque ele passou na Galileia. E porque depois, de novo, ele voltou para a Galileia. Então Marcos, ele cria o quê? Uma estrutura do Evangelho. Lembra que Marcos é Memórias de Pedro. Como Marcos sabe da história do Evangelho? Por causa de Pedro. Ele foi discípulo de Pedro. Ele foi discípulo de Paulo, foi discípulo de Barnabé e foi discípulo de Pedro. E ele escreve, e por que os outros evangelhos usaram ele também? Porque ele escreve as memórias de Pedro. Pedro que contou para ele toda essa história. E o que fica gravado em Marcos o tempo todo? O ponto central de tudo? A Galileia. É o discipulado de Jesus na Galileia. Então, o Marcos vai dizer assim, ó, isso aqui foi o importante para as lembranças de Pedro. Na memória dele, o que era importante? Lembrar a Galileia. Lembrar o que era rodar. Parecia que você não estava indo a lugar nenhum. Parecia que você não sabia nada, mas estava aprendendo. Estava sendo treinado por ele. Tudo que ele fez ali ensinava alguma coisa a eles. Quando eles falharam, Jesus levou eles de volta ali. E aí eles relembraram e ficaram afiados. Agora eles vão levar o Evangelho por toda Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, Marcos tem a Galileia como seu foco, seu centro. Só que dentro da Galileia ele tem uma parte que é central. Deixa eu ver a hora. 8h35 ainda. É cedo, né? Não dá tempo. Hoje é. Dentro da Galileia tem uma parte central que é a parte do pão. Aqui. 6h07 a 8h30. Tudo isso aqui gira em torno do pão. E isso vai definir o que é o discípulo também. A matéria é sobre o pão. A sessão inteira é sobre o pão. Ela começa com uma discussão sobre Herodes, capítulo 6, versos 7 a 8h30. É tudo sobre o pão. O tema todo. E como a história do pão vai ser importante para o discipulado.
Começa com Herodes. Tem uma história de um banquete aí. É o banquete onde será servido assim um pão não muito agradável. Quem lembra o que Herodes vai servir no banquete dele? Quem chuta? Cabeça de João Batista no prato. Então, não é uma coisa muito boa. Né? Depois vai ter a multiplicação do pão. A primeira multiplicação. Jesus vai multiplicar pão para 5.000 pessoas. Depois, em seguida, vai ter os fariseus reclamando sobre o pão dos discípulos de Jesus, que comem sem lavar as mãos. Né? E em seguida vai ter a segunda multiplicação dos pães. E também vai ter a história da mulher que vai lá pedir um milagre a Jesus, e Jesus dirá o que para ela? Não é cachorrinho. Não pode dar pão, né? O pão é para os filhos. E ela vai dizer o quê? Até os cachorrinhos comem das migalhas. Não é isso? Então, ou seja, o que o Marcos está fazendo? Ele vai ligar várias histórias ligadas à comida, a banquete, a pão. E nessas histórias ele vai explicar o discipulado também. O que é seguir Jesus e quem é Jesus. Primeiro, na história de João Batista e de Herodes, ele vai mostrar que tem banquetes que servem o quê? A cabeça de João Batista. Esse é um banquete de Jesus? Não. Esse é um banquete do discipulado de Jesus? É o inverso, é o reverso da moeda. Tem um banquete que é o dos fariseus. O que tem no banquete dos fariseus? Não tem comida, só tem mão lavada e mesa vazia. Né? O interesse deles é só o quê? Lavar as mãos, mas não aparece em nenhum momento pão na mesa, só tem rituais, né? o ritual sem pão. No meio desses dois, Jesus faz 2 multiplicações de pão. O Marcos está mostrando o que aí para a gente? No mundo você vai ter, diferente do discipulado de Jesus, você vai encontrar o pão de Herodes e o pão do fariseu. Qual que é o pão do Herodes? Matar os profetas. Qual que é o pão do fariseu? Mesa vazia sem pão, mas ritual em dia. No meio, Jesus que alimenta quem tem fome. E aí o Marcos une tudo isso dentro da Galileia. Olha só aqui, que quadro que ele pinta nisso tudo aí. Pão de Herodes, pão dos fariseus, pão de Jesus. E aí ele faz o milagre 2 vezes. Primeiro ele multiplica 5 pães, 2 peixinhos, sobram 12 cestos cheios. Depois ele multiplica 7 pães, alguns peixinhos, sobram, quem lembra? 7 cestos cheios. E aí ele vai chamar os discípulos agora, vai colocar todo mundo dentro do barco e diz, agora vamos, aí está onde? Na escolinha de Jesus, né? Então ele fez tudo isso para quê? Para ensinar. Então agora ele vai aplicar a prova. Capítulo 8, verso 14 em diante. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães e no barco tinham consigo apenas um único pão. Jesus passou a recomendar a eles, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes.
Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão. Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não consideraste, nem ainda compreendeste. Permaneceis com o coração petrificado. Tendo olhos, não vedes, e possuindo ouvidos, não escutais? Não vos recordais? Quando dividi os 5 pães para os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? Só um momentinho. Estão vendo que Jesus está fazendo o quê? Ele está fazendo a prova, né? Ó, botou todo mundo no barquinho e agora vamos fazer a prova de tudo que vocês viram. E aí ele fala o quê? Vocês entenderam? Ele diz, não. Ele fala, então vocês não entenderam. Agora então ele vai repetir, vai explicar. O que aconteceu? Não compreendestes que peguei. Não compreendeis, permaneceis com o coração petrificado. Pelos olhos não vedes, possuindo ouvidos não escutais, não vos recordais. Dividi os 5 pães, os cinco pães para 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços sobraram recolhestes? E afirmaram-lhe: 12. Então ele faz a provinha. Quantos cestos sobraram da primeira vez que eu multipliquei pão? Aí eles respondem: 12. Aí vai a segunda. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolheste do chão? Responderam eles: 7. Ao que lhes concluiu Jesus: e então ainda não compreendeis? Ainda não compreendeis? Não entendestes ainda? Não entendeu ainda? E o que eles respondem? Nada, né? Não entenderam? Continuar sem entender. Olha só, para você ver como na Galileia os discípulos ainda não entendem. Mas olha o que Jesus está fazendo. Isso tudo foi a provinha com vocês. Eu fiz, sobraram 12. Eu fiz de novo, sobraram 7. Vocês entenderam? Não. Entendeu nada. Fica todo mundo olhando para Jesus. Não entendemos nada ainda. Ele começa dizendo o quê? Tomem cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. Você vê que o Marcos colocou tudo ali, ó, organizadinho. Ele começa a sessão com Herodes, o banquete de Herodes, no meio ele coloca dos fariseus, entre os dois, as duas de Jesus. Ele diz: isso aqui é o do Herodes, isso aqui é do fariseu, as outras duas são as minhas. E o que significam as duas que Jesus multiplicou? Qual que é o pão de Jesus que ele multiplica? E por que ele sobra 12 e para o outro sobra 7? Aí eles vão lembrar lá, você também vai lembrar, né? Que ele está de um lado do lago. Aí ele atravessa para o outro lado. E do outro lado, ele multiplica de novo. Então ele multiplicou o pão do lado de cá, depois multiplicou o pão do lado de lá. Não é que o evangelista quis repetir o milagre, né? Com numeração diferente. É que Jesus aqui de um lado ele fez, aí ele foi para o outro lado e fez também. E agora eles estão no meio e ele faz a provinha. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eles não entendemos nada. E aí então o evangelho vai prosseguir. Mas para a gente ganhar tempo, né? Vamos explicar o que Jesus fez, para a gente captar. Por que Jesus multiplicou pão lá, pão aqui, entre Herodes e os fariseus? Do lado de cá ele multiplicou para quem? Para os judeus. O que sobrou? 12 cestos cheios. Então Jesus tinha pão suficiente para os filhos. Se você ver bem no meio disso tudo, está a história da mulher Ciro-fenícia, né? Jesus multiplicou, diz o quê? O pão é para quem? Os filhos. E aí ele multiplicou o pão aqui. Só que aí no meio disso tudo, a mulher falou o que para ele? Como os legais de casamento dos seus filhos. Aí o que Jesus faz? Depois daquilo ali que ele é tocado por aquela história e vai e faz o milagre, em seguida ele vai para o lado de lá. E lá ele multiplica pão. O que ele está dizendo com isso? Exato.
Exatamente. Isso aí. Com Jesus não tem migalha. Ele tem pão para o lado de cá e ele tem pão para o lado de lá. O que os discípulos não entenderam e estão debatendo por causa do pão? Porque eles estão lá no barco sem pão. E aí o texto Marcos diz o quê? Eles só tinham um pão. Quem é o pão que eles têm? O próprio Jesus. E Jesus é o quê? O multiplicador de pão. O que Jesus está dizendo aos discípulos? Eu tenho pão para o lado de cá e eu tenho pão para o lado de lá. Não precisa de migalha para o lado de lá. Não precisa ter ninguém debaixo da mesa para comer migalha com Jesus. Porque ele tem pão suficiente para os filhos e ele tem pão suficiente para os não filhos, que são os gentios. Aí por que é 12 aqui e 7 lá? Você se lembra? Israel é dividido em quantas tribos? 12. E os cananeus são divididos em quantas nações? 7. Deuteronômio capítulo 7, verso 1. Quem lê aí? Deixa alguém ler para a gente confirmar. Né? Vai que é a minha cabeça não. Deuteronômio 7, 1. 7, verso 1. Vai ser Atos 13, 29, mas vamos no Deuteronômio 7, verso 1. Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra, a qual passais a possuir, tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. A mulher é o quê? A mulher falou com Jesus? Sírio Fenícia. E aí, quando a gente lê lá no Mateus, ele vai dizer que isso quer dizer o quê? Que ela é uma mulher. Quem lembra? Cananeia. De Canaã. Das nações de Canaã. Mateus deixa mais fácil para a gente entender. Então, ó, aqui ele fez para Israel. Lá ele fez os cananeus, os gentios. Aqui ele multiplicou e sobraram 12. Para relembrar as 12 tribos. Lá ele fez para sobrar 7, para depois ele ensinar os discípulos o quê? Está vendo aqui? Está vendo ali? Então isso quer dizer o quê? Eu tenho pão para todo mundo. É isso que o discípulo precisa aprender. Que Jesus tem pão para todo mundo. A mesa de Jesus não fica vazia. A mesa de Jesus, aí ele começa contando isso no treinamento dele com os discípulos no barquinho, dizendo o quê? Cuidado com o fermento do Herodes e o do fariseu. Porque o que pode acontecer? O fariseu e o Herodes, eles vão fazer o quê? Eles vão selecionar para quem é o pão. A mesa lá do fariseu, ele ficava o quê? Selecionando lá. Lavou a mão? Não lavou a mão. Lavou a mão? Não lavou a mão. Não lavou, fica fora. Lavou, fica dentro. Só que eles esqueceram de quê? Do pão. Tinha mesa, tinha mão lavada, não tinha pão. Cuidado com o fermento dos fariseus. Porque o mais importante é ter o pão na mesa. Mais importante do que ficar cuidando se lavou ou não a mão. Então, o fermento do fariseu é o quê? É excluir da mesa o pão. E o do Herodes? É servir na mesa aquilo que deveria ser, da onde sairia pão. O Herodes serve cabeça de profeta. E o fariseu não serve nada. Só prepara uma mesa bonita, tudo arrumadinho. E aí Jesus está treinando os discípulos. Se você quer ser discípulo, o que você precisa aprender? É que ser discípulo de Jesus é saber que Jesus tem pão. E ser o discípulo é ser o distribuidor desse pão. Distribuir esse pão. Aí aqui, logo em seguida, ele vai fazer uma outra coisa. Ele vai sair disso, vai pegar um homem que é surdo
e gago. Ele tem uma trava nos ouvidos e na língua. Não é assim? Ele não consegue ouvir e ele não consegue falar. Ou, dentro da história do pão, o que vai lembrar a gente? Ele vai ter dificuldade, então, para comer. O que Jesus faz? Está dentro da seção do pão. Então, você liga, né? Ele está fazendo o quê? Ouvir e falar. Ouvir e comer. Jesus abre os ouvidos e a boca dele. Por quê? Porque ele vai ser um símbolo dentro dessa história toda de quê? De alguém que é impedido de comer pão, porque ele não tem condição. Ele está dentro da seção do pão. Então Jesus facilita o que para ele? Torna possível que ele coma. Aí você, mas por que o ouvido? Aí você se lembra que no Evangelho, como que o discípulo vai distribuir pão? Não é falando? Não é pregando? Então, Jesus agora vai fazer lá no finalzinho a provinha na escolinha. Vocês entenderam? Eu disse, não entendemos. Não entendemos nada, Jesus. Volta tudo de novo. Até que finalmente Jesus vai curar um cego. E aí vai encerrar essa sessão. Jesus vai curar um cego. Só que Jesus vai curar a primeira vez. O que vai acontecer com o cego? Ele vai ver homens andando como árvores. Aí Jesus toca de novo e agora ele tem a visão perfeita. Marcos está dizendo o quê? Assim é o discípulo. Eles começaram aqui. Eles têm uma visão de Jesus. Eles têm algum conhecimento de Jesus. Eles estão andando com ele. Só que eles ainda não veem claramente. Então eles foram tocados uma primeira vez, só que eles não captaram a compaixão de Jesus. Né? Se você olhar esse movimento todo de Jesus aqui, uma palavra que vai acontecer o tempo todo. Por que Jesus vai fazer milagre esse tempo todo aqui? O que move Jesus? Compaixão. 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 O que o discípulo não pegou ainda? Por que ele ainda não captou quem é Jesus? Porque eles olham Jesus. Eles captam alguma coisa sobre Jesus, mas eles ainda não sentiram a compaixão que Jesus sente. Então eles olham homens como árvores que andam. Então quando Jesus tocar esse homem e curar ele ver plenamente, logo em seguida ele vai fazer de novo a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Agora eles entenderam. Quando que eles entenderam? Na lógica de Marcos. Quando Jesus sarou a vista deles para eles verem homens como homens. Agora eles entenderam a compaixão de Jesus. Quando o discípulo tiver a compaixão do mestre, o que vai acontecer com ele? Ele vai pegar o caminho da cruz. Agora sim. Agora vocês estão prontos. Agora vocês saem da volta. Então, esse tempo todo, o que aconteceu com os discípulos? Eles ainda não tinham compreendido a compaixão de Jesus. Quando eles sentirem essa compaixão, é que eles vão realmente entender quem é Jesus. Então, qual é a grande pergunta de Marcos, lá que a gente falou no começo? Até aqui, quem é Jesus? Qual que é a conclusão dos discípulos no final? Jesus é aquele que tem compaixão. Como ele se tornará rei? Será a próxima grande pergunta. É essa compaixão que vai levá-lo a se tornar rei. Como que ele vai se tornar rei? Na cruz. Por que ele vai para a cruz? Porque ele é um rei que reina a partir da sua compaixão. Então, quem é Jesus? Aquele que se compadece das nossas dores. Aquele
que se compadece dos nossos pecados. Por isso ele vai trilhar o caminho da cruz. Como ele se tornará rei? Enfrentando essa cruz. Como que o discípulo irá segui-lo? Tendo compaixão e aprendendo o caminho da cruz por causa dessa compaixão. Só que aí agora aqui vem outra liçãozinha aqui no meio, né? Nesse caminho. Enquanto Jesus está fazendo essas afirmações aqui do que vai acontecer com ele, aqui no finalzinho você vai ver que vai acontecer o quê? 2 discípulos dele vão chegar para ele e vão falar: Senhor, está muito bem, o Senhor está indo para Jerusalém, vai assumir o seu reino, vai sentar no seu trono. Nós temos um pedido para o Senhor. Deixa desse lado de cá e desse lado de cá, nós sentarmos contigo. Quando o Senhor sentar no seu trono ali, deixa eu sentar do lado de cá e meu irmão do lado de cá. Não é assim? Jesus vai dizer o que para eles? O cálice que eu vou beber. Vocês podem beber também? O trono onde eu vou sentar, vocês podem se sentar também. O que eles esqueceram ali? Esqueceram que o trono dele vai ser a cruz. E aí ele vai dizer uma coisa, ele vai dizer: vocês também vão beber do cálice que eu vou beber. Já que vocês pediram, né? E vão mesmo, né? Vai ver que eles vão todos morrer também. A morte, martírio, né? Martirizados. Mas eles não tinham entendido ainda. Por isso, no final, eles precisaram vir de novo. Porque esqueceram a coisa que acontece com a gente. Então, Marcos, ele é um evangelho para quê? Para nos lembrar uma coisa: se você esquecer no meio do caminho, Vai ter que voltar. Jesus vai sempre te trazer de volta. Mas trabalha ainda. A Galileia é um lugar que Jesus sempre vai te trazer para te ensinar o que é. O que é ser discípulo de Jesus. Quem é Jesus? Qual a importância? O que ele vê? O que é a compaixão de Jesus? Ele sempre vai te trazer isso. Quando você esquecer isso e você achar que Jesus tem um trono para você, ele vai te trazer de volta na Galileia. Que pregação, hein? É uma pregação, dá? Não é? É uma pregação, dá? Volta, mas ele Que exclui. Quando você achar assim, ó, eu e meu irmão, e os discípulos, ainda vai dizer assim o texto, ó, e os outros discípulos ficaram revoltados com eles. Poxa, está querendo o nosso lugar aí? Veja, começou a acontecer o que com os discípulos? Quando eles começaram a chegar perto de Jerusalém, eles começaram a achar que agora seriam exaltados. Agora seriam grandes. Quero uma coisa. Uma coisa importante aqui na Galileia, que a gente verá no próximo capítulo, que é Jesus, um momento aqui na Galileia que Jesus vai pegar uma criancinha e dizer o quê? Aquele ou como criança. Só que isso a gente vai esquecendo conforme a gente vai andando. Pegou a reta, e agora parece que está indo tudo bem, agora vai chegar em Jerusalém, vai chegar lá e vai acontecer, e o reino vai. Jesus está indo para o trono dele. Não está? Está indo. Agora é o rei, nós somos os discípulos dele, nós seremos os privilegiados. E aí ele diz: tá, muito bem, mas quem é o maior no reino? O menor. Quem aprendeu o discipulado? Quem aprendeu a compaixão. Quem enxerga plenamente o Evangelho? Aquele que enxerga com compaixão. Se você olhar no Evangelho de Marcos, constantemente a gente vai ver um cego fazendo parte das divisões aqui. Né? O modelo de discípulo ideal em Marcos não é o Pedro. Né? O Pedro, ele está contando a história, ele não vai se autopromover. Então ele vai colocar quem como o discípulo ideal? Tem um discípulo ideal em Marcos. Bartimeu. Bartimeu é o discípulo ideal em Marcos. É o discípulo que
Quando ele chegar, se Jesus estiver passando, que ele vai entrar em Jerusalém, vai dizer o quê? Jesus, filho de Davi. Dentro do... Porque ele vai reunir o quê? Tudo que o Marcos ensinou até agora. Antes de seguir Jesus. Ele só vai chegar já enxergando tudo isso. Cego. Ele é o cego que enxerga mais que todo mundo. Então, dentro de Marcos, ele é o discípulo ideal. Por quê? Porque ele sabe que Jesus tem compaixão, ele sabe que Jesus é filho de Davi, ele sabe tudo isso. Sem ter passado na Galileia. O cego que enxergou tudo isso. Então, em Marcos, ele funciona como o ideal do discípulo. Aquele que enxerga tudo só de ver Jesus. Só de ouvir a voz de Jesus. Então, ele é um discípulo idealizado. Claro, não podia ser o Pedro, nenhum dos outros, né? É o modo dos próprios discípulos serem o quê? O maior não somos nós. Nós aprendemos com alguém de fora. Alguém que não estava seguindo. Alguém que estava lá na miséria. De repente, quando Jesus passou por ele, ele disse tudo que Marcos vai dizer o evangelho inteiro numa frase só. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele reúne tudo. Sabe que ele é filho de Davi. Sabe que ele é o rei. Mas sabe que ele é um rei que reina com compaixão. Ele aprendeu o evangelho em meio minuto. Mas é claro, Jesus, o mais importante disso tudo, né, é que Jesus não rejeita quem não aprendeu. Amém. Glória a Deus. Né? Você vê que esse vai ser o sentido do finalzinho. Por que ele vai mandar a mensagenzinha lá? Dizei aos discípulos e a Pedro que vão para a Galileia, que eu estou lá esperando. Primeiro dia de escolinha. Todo mundo de novo. Quem foi reprovado? Vamos fazer uma provinha, todo mundo de novo. Quem foi de dependência? Ficou todo mundo de dependência, né? Aí voltou todo mundo. Mas o que Jesus faz? Olha a paciência de Jesus. A Galileia é o lugar do quê? E aonde Jesus fica o quê? Dando volta com ele. Agora você imagina a paciência de Jesus. Por isso que é chamado mestre, né? Exatamente. A paciência dele. E ele, é claro, como mestre, ele se faz de bobo também, né? Você vê que ele faz assim, o que ele faz? Ele está lá andando na multidão. Lembra? Alguém me tocou. Alguém me tocou. Os discípulos acham o quê? Tanta gente me postando. Que negócio é esse? Que negócio é esse? E o texto vai dizer que os discípulos, você vê que constantemente nas histórias de milagre, acontece o quê? Sempre tem um opositor, não tem? Sempre tem alguém que faz a oposição. Nessa história aí, quem faz a oposição? Os discípulos. Então, mas por quê? Porque eles estão na pressa, eles estão, ou seja, no dia a dia, o que acontece com o discípulo? Por causa do dia a dia, ele começa a achar que a obra de Jesus é o quê? É a correria dele. Jesus explicou isso logo no comecinho do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, na primeira parábola que ele conta, para a gente encerrar. Aqui ele contou uma parábola, capítulo, onde ele está falando sobre a família de Jesus. Primeira parábola lá que ele conta. Capítulo 4, verso 1 em diante. Ele contou que quando o semeador sai semeando as sementes, não é assim? Começa as parábolas de Jesus em Marcos. Exatamente. Ele sai. Aí ele semeou, jogou uma, veio as aves, comeram. Essa não deu nem tempo de nada. Essa não teve tempo nem de começar. Aí ele jogou outra. O que aconteceu? Caiu no meio das pedras. Ela cresceu, mas veio o sol quente, queimou. Ou seja, ela foi até o meio do caminho. Exatamente. Como ela não tinha raiz, não durou muito tempo. Aí veio a terceira, ele semeou, caiu no espinheiro. O que aconteceu com essa?
Hoje não deu. Essa morreu? Não, só colocar. Só sufocou. Não pode dar frutos. Mas ela continuou viva? Ela tá É viva. o estranho, né? Ela tá sofrendo. Ela só não dá fruto. Mas ela está lá ocupando a terra. Olha o que Jesus está dizendo lá. Ela é o quê? Por causa do espinheiro. O que o espinheiro fez com ela? Sufocou e ela não deu Ela não produziu. fruto. Mas ela tá Mas não fruto morreu. Mas ela continua lá, ela continua viva, ela continua existindo, ela continua na terra, ela só não dá fruto. Eita. O que o espinheiro fez com ela? Sufocou, mas não matou. Então você vai ter o que no Evangelho? Vai ter semente que é do espinheiro. Foi plantada no meio do espinheiro. Você vai ter isso inclusive em Jeremias capítulo 4, verso 3, vai ter essa recomendação. Não plante no meio do espinheiro. Por quê? Aí em seguida ele vai dizer o quê? Porque precisa de um coração circuncidado, um coração transformado. Então o que acontece da semente que cai no coração que não é transformado? Ela cresce, vira o quê? Uma planta que não dá fruto. Então, o que Jesus está ensinando aos seus discípulos? É preciso tomar cuidado para não ser uma árvore que não dá fruto, mas continua lá. Porque as sementes todas eram iguais, né? As sementes todas eram iguais. O solo Aí em seguida o que ele faz? Ele continua plantando. Só que agora em terra boa, não é assim? Isso. E aí ele planta quantas sementes? Outra caiu a boa terra, deu Isso é para a gente acabar já. Né? e vingou e cresceu. E produziu 30, outro 60 e outro 100. Então, um produziu 30, e a outra? 60, E a outra? 100. Quantas deram errado? 3. Quantas deram certo? 3. 3 caíram em solo ruim, 3 caíram em solo bom. Só que uma delas, que é a questão dele aqui, né? Que uma delas continuou viva. Ela só não deu fruto. Por que Marcos está ensinando sobre o Evangelho, ensinando a ser discípulo? Porque só encontrar Jesus e não passar pela Galileia, acontece o quê? Você vai ser como a semente plantada no espinheiro. Vai acontecer o quê? Você vai continuar vivo. Pega a visão aí. Não é assim? Então por que a Galileia está aqui? Pega. Para nos ensinar. Que isso? Para tirar os espinhos de você. A Galileia é onde Jesus tira o espinho. Transformação. É onde ele ara a terra. É onde ele circuncida o nosso coração. Ser discípulo é o quê? Ter o nosso coração transformado por Jesus. Tem que passar na Galileia. Porque é lá onde Jesus ara, gente. Você pode encontrar Jesus aqui e vir direto para o final. E não passar na Galileia. O que vai acontecer? Você será uma árvore que não dará fruto. Vai ocupar espaço. Vai estar na igreja. Vai dar trabalho. Não é assim? Mas não vai dar fruto. Acho que pode pregar isso aí. Isso aí é estudo cobreiro, hein? Alinhamento cobreiro, hein? Por isso que tem a Galileia. A Galileia Alinhamento é cobreiro, mano. Pega essa visão aí, pastor. porque tem essa roda toda aí Meu Deus. Vai pagar? para Não paga não. Tá até para tirar Os os espinhos. Para tirar os de espinhos. novo. Escrever de novo você. Se você saiu da sua vida sem Amém, que Jesus bonzinho, viu? Ele aprendeu com Jesus. e você foi logo para o final Deu. Não, foi tratado. e não aprendeu na Galileia, o que vai acontecer com o terreno onde você foi plantado? Será cheio de espinhos. É isso que o Jeremias está dizendo lá, é isso que o Marcos está dizendo aqui. Para que precisa de Galileia? Tirar os espinhos. Para tirar os espinhos, para a terra ficar boa. Quando que a tua terra vai ficar boa? Quando Jesus arrancar de você os espinhos. De mim, de nós. E às vezes é difícil, né? Por isso precisa dar volta. Dar volta. Dar volta. É igual os autobots, né? Vamos rodar.
Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Assim é Jesus. E se nascer espinho no meio do caminho? Aí ele te leva de volta para Galileia. E vamos limpar tudo de novo. Então o Evangelho é isso. Quem é Jesus? Aquele que tem compaixão dos nossos pecados. Como ele se tornará rei? Por meio da cruz. Como é ser discípulo dele? É aprender e deixar que ele limpe o nosso coração dos espinhos. Assim o nosso coração se torna uma terra boa. E a gente se torna cheio de compaixão, como o nosso mestre. Quando você sabe que você é discípulo de Jesus? Quando o coração dele se torna o seu coração. Verdade. Vamos colocar de pé. Vou convidar o pastor para orar, para orar e para pode, meu Deus. Essa honra hoje de estar aqui com a gente. Então, sua mão tá passando, continua ouvindo. Glória a Jesus. Fomos ministrados. Fomos ministrados. Às vezes falta paciência em nós voltar a Galileia com alguns discípulos. Fomos ministrados.